Fala galera! Nossa análise de mãos de hoje é de uma mão inacreditável que aconteceu durante o LAPT Rio de Janeiro. Uma mão jogada entre Franco Juan e o brasileiro Victor Pertilli. E para fazer a análise dessa mão, eu escolhi um formato um pouco diferente, com uma surpresa bem bacana para vocês. Então espero que vocês curtam a forma como essa mão foi analisada e já aproveitem para se inscrever no canal, deixar aquele joinha no vídeo e nos comentários nos dizer o que vocês acharam sobre ele. Então nós estamos com 12 jogadores restantes, retinha final dia 3 do LAPT Rio de Janeiro. Victor Pertilli é um dos jogadores com os maiores stacks na mesa, então ele está se movimentando, tem potencial agressivo e potencial técnico para isso, vem com o Rei 9 lá do TG, passa por todo mundo e o Franco Juan é o jogador que deve dar o call. Ele tem uma possibilidade muito alta de buscar a sua trinca, quando não trincar ele não investe tantas fichas assim. Então tá tudo certo do lado do Franco dar um callzinho. Pensou, não pensou tanto assim, já pagou. Então vamos ter um flop para 2 jogadores. Vamos ver como essa ação vai se desenrolar. O flop é 3, 4 e 10 com 2 cartas de ouros. O Franco consegue acertar a sua trinca em um bordo 10 high. Mas o Victor, que é o agressor original da mão, representa um leque mais forte, é um jogador com mais fichas, tem backdoor flush, tem backdoor straight, tem toda a motivação do mundo para fazer a continuation bet. Não precisa ser uma aposta alta, fez 140 mil fichas, tá tudo certo e a ação volta para o Franco Juan. Então o Franco dá uma pensadinha e neste momento ele tem 2 opções. Ele pode jogar de call ou pode jogar de raise. Eu particularmente prefiro começar já jogando de raise. É um bordo com conexão para flush, com conexão para sequência. E é uma situação em que você pode começar a inflar muito mais o pote, principalmente contra as mãos fortes do seu adversário. Então você começando a inflar agora, você consegue chegar até o river colocando todas as suas fichas numa quantidade maior de vezes. Ou até mesmo faz com que os seus adversários coloquem as suas fichas antes de você. Então é uma situação bastante interessante e que eu teria tomado este caminho. No entanto, compreendo que se você acha que o seu adversário é um adversário mais agressivo, você queira deixar a porta aberta e às vezes dar esse primeiro call e reavaliar as ações no turn. Vamos ver aí o que o Franco vai decidir fazer. Ele está ali pensando, é bem válido você dar uma refletida sobre a sua ação, mas pelas fichas que ele está pegando, acredito que dê apenas o call. Então o Franco Juan optou por jogar de call. O pote não é um pote tão grande, é um pote com 620 mil fichas. Ele ainda tem 2,370 para trás. Não conseguiu inflar muito o pote, mas tudo bem. Agora é um valete de copas no turn, é uma carta extremamente dinâmica. Agora são 2 possibilidades de flush, possibilidade de sequência para cima, para baixo. E o Victor ainda pode ter mãos fortes no seu range. Então o jogador brasileiro acertando uma broca, ele com a dama faz a sequência e tentando fazer com que o seu adversário defolde com mãos inferiores, vem para mais uma aposta no turn. Não foi uma aposta tão alta, uma aposta de 350 mil fichas e a ação volta para o Franco Juan. Então a gente está vendo na imagem ainda o Victor. Vamos ver enquanto o Franco Juan pensa no que fazer. A gente pensa o seguinte, a mão dele pode piorar diversas vezes em relação ao bordo. Então muitas cartas que aparecem no river, cartas de ouros, cartas de copas, cartas de dama até o as, são cartas que podem fazer com que ele se assuste. E se ele não se assustar, vamos pensar pelo outro lado, podem fazer com que o Victor não continue apostando, seja por blefe ou até mesmo com mãos fortes que poderiam pagar agora. Então se há um momento para você colocar fichas obrigatoriamente, eu acredito que seja nesse turn. O pote tem 1.320.000 fichas, você está numa situação de um bordo extremamente carregado com 2 milhões para trás. Então faz o seguinte, não deu raise flop? Ah, tudo bem, dá para entender. Neste valete de copas, coloca todas as suas fichas lá. E eu estou olhando essa mão somente pela ótica do Franco Juan com a sua trinca de 4. Ele deu o call. E aí chegamos até o river. O river é um set de copas. Completou sim as possibilidades de flush. Ele dá o check. E esse flush não deveria ser suficiente para assustá-lo. Se você jogou pré-flop, flop e turn a sua mão apenas de call e chegou com uma trinca no river, nesta situação, neste tamanho de pote contra um adversário competente, eu não imagino qualquer outra coisa que não seja um call instantâneo por parte do Franco Juan.
Por ser uma reta final, até vale um pouco a reflexão, mas via de regra o que ele deveria fazer é simplesmente pagar. Então, a ação surpreendente é que ele tem até demorado para fazer isso, tá tomando o seu tempo para refletir sobre a mão. Eu não sei que fantasma ele tá vendo por aí para querer dar um eventual fold. Mas a trinca de 4, se você tem alguma possibilidade de foldar no river, de desistir da sua mão no river, simplifique. Deu raise flop, deu all-in no turn, qualquer uma dessas ações simplificaria demais a jogada e ele não teria uma decisão difícil. Se ele chegou até o river jogando dessa forma, ele deveria dar o call. O Victor Pertilli colocou pressão total para cima dele, fez uma overbet que coloca o Franco Juan em all-in e ele acabou foldando a sua mão. Inacreditável este fold do Franco Juan. Ninguém poderia contar com isso. Eu realmente não contava com essa ação. E fiquei muito surpreso pela forma como tudo aconteceu. Eu entendo que ele possa fazer slow play eventualmente, mas este fold foi muito surpreendente. E é o fold que em uma reta final pode fazer com que você deixe de ganhar o torneio ou deixe de almejar melhores posições num torneio. Eu quis trazer para vocês a visão principalmente do Franco Juan para essa mão. Eu não foldaria de jeito nenhum e queria saber se algum de vocês jogaria dessa forma e daria fold no river. Claro que vendo as cartas do Victor você vai falar, olha Phil, não foldaria de jeito nenhum. Por outro lado, eu não comentei tanto sobre a visão do Victor Pertilli nessa mão, porque eu fiz melhor. Eu convidei o Victor para gravar um vídeo e explicar por que ele jogou dessa forma, o que levou o Victor a esse blefe no river. Então eu deixo vocês com a análise da mão na ótica do próprio jogador que estava na mesa. Muito obrigado, Victor, e espero que a galera curta. Fala galera aí do canal do Phil, tudo certo? Victor Pertilli aqui. Então, ele já analisou o esporte, não quero me estender muito falando sobre a teoria, mas a mão aqui, o vilão deu check flop, né? Eu ser beto rei 9, deveria ser beta range, ele deu call, as trincas deveriam dar raise já flop, mas ele deu call, turn valete de copas, ele check, eu fiz 55%, não fiz uma size muito alta, meu rei 9 é um segundo barril aqui no turn, ele call, 7 de copas river. A teoria diz que ele deveria sair de lead quase 15% das vezes. Aqui já está configurado com ICM. Ele deu check e o meu rei 9, que é o rei de paus 9 de ouros, ele na teoria não é um bet. Existem algumas coisas aqui nesse river que são ruins para a gente estar blefando. É, a gente não tem copas, né? Que são mãos que bloqueiam ali os calls de flush. A gente não tem. A gente tem ouros, o que é ruim, porque o flop tem flush draws, então a gente bloqueia calls e folds rivers, né? Que são os flush draws. É, o runout de copas é um runout ruim pra gente, porque ele tem bastante 10x de copas, 4x de copas, que são mãos que são par e flush, que são puro calls no river também. Então a gente bloquear ouros, a gente não ter copas e ser um runout onde desenvolve o backdoor é ruim pra gente, pro nosso range. E aí o nosso renove acaba virando um puro check na teoria. Quando a gente chova, ele deveria pagar algumas mãos aqui que são difíceis de pagar. Por exemplo, esses dama 10 com copas, rei 10 com copas, tem dama vala que é top pair, né? Rei vala quando tem copas, e 10 e 9, 10 e 8 quando bloqueia copas, que são alguns calls que são difíceis de dar. Mas aí tá a beleza do poker, né? Poker não é só teoria, é um jogo de informações incompletas, e muitas das informações que acontecem, principalmente em live, elas não chegam na transmissão, ou as pessoas não sabem. O que acontece é que uma das curiosidades desse esporte é que eu e o Franco, a gente jogou o dia um inteiro na mesma mesa. E no dia um eu praticamente não blefei, todos os meus showdowns foram valor. Quando a gente joga a mesa semifinal, vai para a mesa da TV, rola uma situação que ele abre o botão, eu tribeto do small, e aí ele pensa um tempinho. Ele tinha um Ice 4, Ice 5, não lembro, ele pensa em mandar os 40 blinds, e aí ele acaba foldando. A gente vai pro break. Quando a gente retorna do dinner break, eu entro no elevador do hotel, ele tá no elevador do hotel.
E aí ele fala, ah, você tinha Vala Vala, né? Eu falei, sim, tinha Vala Vala. E aí eu começo a conversar com ele e falar que é, ele já conheceu o meu jogo, ele viu todos os meus showdowns, que os meus showdowns só foram valor, que eu queria muito fazer aquela mesa final, que era importante e tal. E a gente foi começando a conversar, entramos no lobby juntos, GL pra cá, GL pra lá. E esse spot ele acontece 10 minutos depois da gente voltar e ter essa conversa. Então, eu me atentei no início da mão que ele tinha pouco time bank, ele tinha um time bank só, e eu sabia que eu teria fold equity no river, uma fold equity a mais. É claro que eu nunca vou esperar que ele chegue com trincas river, né, que essas mãos normalmente dão check raise em alguma outra street, mas eu sabia que teria fold equity. E aqui, na teoria, a árvore ela é exatamente a mesma, a única coisa que eu coloquei aqui de overfold seriam os dama 10 e rei 10, quando mesmo com copas, que eu acredito que seja bem difícil acontecer call, não só dele, mas da população, 10 e 9, 10 e 8 também, e eu nem fui muito a fundo, tirei apenas esses 10x aqui, que antes estavam dando call numa frequência maior, e agora eles estão sendo puro folds. É, Quando isso acontece, a adaptação do nosso range é que a gente passa a blefar muito mais. Então, o nosso rei de paus, 9 de ouros lá, que era um puro check, com esse overfold ele acaba virando um quase puro blefe, né? 77,6% blefando o rei 9. E aí, como eu desconfiava que teria fold act a mais, pelo fato da gente ter tido uma conversa 10 minutos atrás, justamente falando sobre isso, sobre chegar na mesa final juntos e tal, quando ele folda, ele fala: Nossa, eu foldei um monstro pra você. E eu comento, o Insta fala assim: o quê? 10 e 7? 10 e 7 é o 10 que completa segundo par no River, né? E ele falou: Não, mais forte. E aí eu não sabia muito bem que mão ele tinha para ter foldado, mas eu sabia que, por exemplo, um 10 e 7, que seria 2P, seria bem difícil ele pagar, até pelo fato de ter um time bank só. Não teria muito tempo para pensar e tomar uma decisão tão difícil assim na bolha da mesa final. Então, por isso, por acreditar ter uma fold act maior, por ter acontecido essa conversa nos bastidores, é uma mão que aqui na teoria é um puro check. Quando a gente faz alguns node locks, ela acaba virando um puro blefe. E foi por isso que eu decido blefar esse Renove. E o Franco acabou foldando. Não sei se ele vai ver esse vídeo, mas pô, muito, muito sangue bom. Normalmente, versus BR, se isso acontece, o cara nem olha mais na cara, nem fala mais ali durante a mesa final. E ele foi, pô, extremamente educado. Depois ele veio e falou: Ah, me blefou, né? E foi muito educado. Então, pô, um abraço aí pro Franco. E valeu, Fio. Obrigado pelo convite. Espero ter contribuído aí sobre a linha de pensamento desse spot. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Bons estudos aí. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido a análise do Victor, as motivações dele. E uma coisa muito bacana que ele comentou: nem sempre o que acontece na mesa é o que de fato nos leva a tomar as decisões. Muitas vezes uma decisão de fora da mesa, uma informação que nós recebemos pode ser o diferencial. Então sempre joguem muito atentos, conversem com a galera, fiquem de olho. Espero que vocês tenham curtido e até o nosso próximo vídeo. Valeu!